Que a graça tão poderosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, possa envolver a sua vida e de toda a sua família. Estamos juntos para esse momento de paz, momento de refrigério, momento de alento, momento para buscarmos na palavra de Deus aquele caminho, a sabedoria, não apenas para termos uma vida bonita, mas acima de tudo uma vida que venha agradar a Deus. Sabe, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas quando você planta uma fé, quando você planta a alegria de servir o Senhor, quando você planta exatamente esse propósito de querer honrar a Deus acima de todas as coisas, você vai experimentar esse retorno vindo ao seu coração, como se fosse cachoeiras e cachoeiras de graça, de bênçãos, do favor e da misericórdia de Deus, o nosso Pai. Durante a nossa caminhada aqui na Terra, nós nascemos, a vida é um ciclo. Nascemos, vivemos e um dia vamos partir. Algumas pessoas experimentam essa jornada diferente uma das outras. Da mesma maneira como Deus nos fez diferentes fisicamente uns dos outros, assim também, muitas vezes a nossa jornada, a nossa caminhada é diferente também. Mas a única coisa que não é diferente, que é igual para todos, é o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, o nosso Pai. Deus nos ama da mesma maneira. Deus nos ama com o mesmo carinho. Deus nos ama querendo que cada um experimente essa verdade de uma compreensão, que quando escolhemos honrá-lo, quando escolhemos viver realmente intensamente para Ele, quando nós escolhemos caminhar segundo os princípios da sua palavra, não apenas vamos cumprir a vontade dele aqui na terra, e a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, mas a vontade dele é agradável, é saborosa, é alguma coisa deliciosa. Não existe nada melhor do que estarmos dentro da vontade de Deus. Sabe, quando caminhamos e temos esta convicção da vontade do Senhor em nossas vidas, vem uma paz muito grande, porque não vamos ficar assim confundidos. Podemos realmente lançar sobre Ele a nossa ansiedade, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos machuca, mas por outro lado, podemos experimentar todo o favor do Senhor. Tenha uma convicção, tenha, acima de tudo, uma compreensão que flui da palavra do Senhor, que nos ensina dizendo assim: todo problema tem uma solução. Todo problema tem uma solução. Talvez você esteja vivendo um problema. Eu acabei de dizer que todo problema tem uma solução. Há uma diferença entre um problema e um fato. O fato é aquela coisa que você não consegue mudar por você mesmo. Mas agora o problema tem uma solução. O que é um problema? Se seu sapato está furado, é apenas um problema. Você pode comprar um outro sapato. Se aquele sapato seu está apertado, você pode dar para alguém ou jogá-lo fora. Isso é um problema. Mas se você não tem uma perna, se a sua perna foi amputada, isto não é um problema, é um fato. Por quê? Perna não cresce. Perna não cresce. A não ser, Deus pode fazer crescer. Nunca vamos colocar limites para Ele. Mas a perna não cresce. A diferença entre fato e problema traz uma paz ao coração quando nós entendemos essa realidade. Todo problema tem uma solução. Todo. Você pode ter certeza. Esse problema que você está vivendo, o desemprego é um problema, não é um fato. A goteira na sua casa é um problema, não é um fato. Entenda, fato é aquilo que não tem solução, a não ser um milagre. Agora, problema tem solução. O livro de Jó descreve exatamente o problema que Jó viveu. Jó viveu intensamente, de uma forma absurda, todo tipo de problema que o homem, o ser humano, pudesse experimentar. Ele experimentou numa medida assim, de um absoluto tão grande. Jó experimentou as angústias, as dores, as perdas, as mais doídas que o ser humano pode experimentar.
Mas, como eu disse, todo problema tem uma solução. E na vida é como termina que se conta. Tudo na vida é assim. É como termina é que se conta. As últimas palavras do livro de Jó dizem assim. Jó 42, versos 16 e 17. Dizem assim. E depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tão interessante essa expressão. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Como eu disse, todo problema tem uma solução. No livro de Jó, quando você o lê, você vai ver que seu problema é desse tamanhozinho. Muitas vezes, quando nós conferimos com os dos outros, nós achamos que o nosso é tão grande, mas muitas vezes é tão pequeno. E o texto diz, e depois disto. Eu gosto dessa expressão, depois disto. Depois disto. Depois desse momento que você está vivendo, depois dessas lágrimas que você já derramou tanto, e parece que você não tem nem lágrimas mais para derramá-las, depois disto, depois desse tempo de tanta dor, depois desse tempo de tantas perdas, depois desse tempo de tantos conflitos, depois desse tempo de tantos problemas, todo problema tem uma solução. E Jó estava vivendo o quê? Problemas. Problemas e problemas e problemas e problemas que estavam como que sufocando, pesando de uma forma descomunal sobre ele. Diz assim, e depois disto viveu Jó. Nunca o sol brilha mais aos nossos olhos do que depois de uma tempestade. Depois de uma noite vem sempre o amanhecer. Por isso que o salmista pôde dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer depois disto. O que significa? Significa que isso que está aí, machucando você, ferindo a sua vida, trazendo essa ansiedade e um nível de preocupação que tem te levado a um estresse contínuo. E parece que a depressão já está aí, querendo com seus tentáculos prender você, sugar de você toda a energia, todo o sorriso. Quem sabe você vê a sua família e diz, não tem jeito. Você olha para o seu casamento e diz, não tem jeito, está ruim, vou acabar mesmo. Quem sabe a doença que está aí no seu corpo, aí você fica proclamando, eu vou morrer com ela. Sabe, há uma diferença. O texto diz, depois disto, Deus deseja que haja um depois disto na sua vida. Deus deseja que depois desse momento angustiante que você vive, depois disto, depois desta hora tão dura, tão difícil, tão amarga, depois disto, está compreendendo? Depois disso que diz o texto, viveu Jó, viveu. Quem sabe você tem existido apenas, mas há uma diferença entre viver e existir. Porque viver traz aquele bulício da compreensão da alegria. Viver significa não apenas só o sorriso. Viver fala de uma alegria tão grande. Viver fala de uma paz tão grande. O próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É isso que ele tem, vida. Uma vida abundante. Por isso o texto diz, depois disso, viveu Jó. Quem sabe você é alguém que está dizendo assim, bem, pastor, eu me identifico com ele. Eu não tenho vivido. Eu tenho apenas existido. Mas se você deseja, Deus também deseja que você passe a viver. E nós queremos te ajudar nessa caminhada, para que você experimente a graça de Jesus e conhecer Jesus em viver com Ele e para Ele. Este telefone que está aí é o nosso telefone, 3429-9550. Às 24 horas, qualquer dia, você pode ligar. Nós iremos ouvir você, vamos conversar com você, queremos interceder pela sua vida. E eu sei que esse tempo
de tantas lágrimas. Esse tempo da não existência terá chegado ao fim, porque o tempo de começar a viver já chegou, porque vem através de Jesus Cristo. Então ligue para nós, 3429-9550. E eu sei, não apenas que Deus deseja, mas que Ele quer de uma forma tão gloriosa que você experimente viver esta grande bênção. E amanhã, se Deus permitir, nesse canal que você está me assistindo agora, eu quero voltar. E quero voltar com a Bíblia aberta para continuar profetizando vida ao seu coração. Então, até lá, debaixo do nome bom e tão precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.